Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Gustavo Ribeiro e hoje daremos seguimento à nossa leitura conjunta dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade com o item 5 da seção 1, Aberrações Sexuais, que é intitulado Os Instintos Parciais e as Zonas Erógenas. Vamos então à análise dessa seção do texto. Esse é um trechinho bem curtinho, então eu espero também que o meu vídeo consiga sair curtinho para a gente poder dar seguimento. Nessa seção do texto, o que Freud está fazendo é, de uma forma geral, recapitular a ideia de que as perversões parecem então estar relacionadas com, vamos dizer, a fixação dessas pulsões sexuais parciais, ou seja, desses instintos parciais. Lembrem-se que na época da construção desse texto, Freud ainda não havia desenvolvido claramente o seu conceito de pulsão, algo que ele vai fazer aproximadamente 10 anos depois desse texto. Mas nós sabemos que quando Freud fala de instinto, ele está se referindo ora à dimensão filogenética, biológica do instinto, ora ele está se referindo também a esse aspecto psicológico do instinto, ou seja, ele está se referindo à pulsão. E ele vai falar disso pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, né? Acho que aqui é um momento que ele vai falar disso assim pelas primeiras vezes na sua obra, e eu faço questão de destacar isso aqui no texto, porque do ponto de vista histórico isso é muito relevante. Vamos ver o que ele fala então na página 66. Vejam bem, acompanhem aqui comigo. Então aqui na página 66 dessa minha edição da Companhia das Letras, ele vai dizer assim: por instinto, então abre aspas aqui no texto, né? Por instinto, Trieb, então ao lado aqui a expressão em alemão, não podemos entender primeiramente outra coisa senão, vejam, o representante psíquico de uma fonte endossomática de estímulos que não para de fluir, ou seja, que constantemente pressiona, demanda, né? Daí essa ideia de pulsão está relacionada a movimento, a dinamismo, a diferença do estímulo que é produzido por excitações isoladas oriundas de fora. Assim, instinto, novamente entre aspas, é um dos conceitos de demarcação entre o psíquico e o físico. Então vejam que ele traz aqui duas coisas importantes. Aliás, eu vou ressaltar 3 coisas importantes. O termo em alemão é Trieb, não é Instinct. Então vejam que Trieb já está mais relacionado à ideia de impulso, de pulsão, embora a tradução ainda apareça como instinto. E ele está falando aqui de um representante psíquico de uma fonte endossomática, ou seja, de uma necessidade biológica que cria no campo da psique uma espécie de representante construído psicologicamente que possa satisfazer essas nossas necessidades biológicas. Por isso, ainda seguindo aqui no final dessa citação que eu coloquei, ele diz que instinto é um conceito que está na demarcação entre o psíquico e o físico. Essa é a beleza do conceito de pulsão, porque ela traz uma espécie de costura, de amarração nesse paralelismo psicofísico, nessa dualidade mente-corpo, ou seja, o conceito de pulsão, ele amarra as instâncias mente e corpo, aproximando-as. Então Freud fala isso aqui nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, depois ele vai voltar nisso lá no caso Schreber, alguns anos depois, e novamente lá no seu texto sobre as pulsões, que é um texto que na tradução comum da Imago está como o instinto e as suas vicissitudes, né? Mas podemos ler também como as pulsões e os seus destinos, né? Seria uma tradução mais correta para esse texto. O Freud vai poder colocar assim mais claramente a sua primeira teoria da pulsão. Eu estou destacando isso aqui porque é muito importante ter isso em mente quando a gente está lendo Freud, de como que ele vai construindo passo a passo, evoluindo historicamente
cronologicamente a sua obra. Então, quando a gente pega um texto do Freud para ler, a gente precisa saber a época desse texto e em que momento de construção a teoria está nesse tempo desse texto, porque senão a gente fica confuso. Então a gente tem que lembrar que esse é um texto que ainda é prévio ao texto sobre as pulsões. Mas aqui a gente já encontra todos os elementos, toda a coerência que ele irá desenvolver posteriormente no seu texto sobre as pulsões. Então, daí a beleza de ler Freud, porque você vai vendo o desenvolvimento histórico dos seus conceitos. Mais adiante no texto, aqui na página 67, ele vai fazer referência a algumas partes do corpo, algumas regiões do corpo que, além de cumprir com a sua função biológica, são capazes de produzir outras sensações, que são sensações de prazer. A essas partes do corpo, então, que têm mais de um papel de excitação, portanto, Freud chamou de zonas erógenas. Entre elas, podemos citar a boca, o ânus e os genitais. Mas não somente essas regiões. Os olhos, a pele, todo o corpo é passível de ser excitado. É isso que o Freud está aqui preparando para, na segunda etapa do texto, falar sobre a sexualidade infantil. Ah, mas eu não entendi, Gustavo, como é que essa questão de uma parte do corpo ter dois papéis? Vamos dar o exemplo da mucosa oral, a boca, que além de ter o seu papel na alimentação e na gratificação da fome, pode servir de importante fonte de excitação. Vamos ver, por exemplo, o caso do bebê, que mesmo de barriga cheia, então, portanto, já tendo cumprido com a sua função fisiológica de alimentação, a mucosa oral pode tranquilizar o bebê, dando-lhe prazer. É o que nós vemos quando ele suga o seu dedinho, a chupeta, ou o próprio seio da mãe. Então, vemos que a mucosa oral cumpre uma função para além da sua função fisiológica. Essas regiões, então, foram chamadas por Freud de zonas erógenas e elas serão importantíssimas para o desenvolvimento psicossexual do indivíduo. Tal importância é que, quando ocorrem fixações nessas zonas erógenas, muitos sintomas podem ser produzidos. Voltando aí ao exemplo da boca, podemos citar, por exemplo, as compulsões alimentares ou as compulsões por álcool, por drogas ou tabagismo, ou até mesmo o prazer de falar ou o prazer de beijar. São todas formas de fixação ligadas às atividades orais infantis. E aí, dentro dessa análise sobre as zonas erógenas do corpo e as perversões, o Freud vai retomar essa ideia de que as supostas, então, aberrações sexuais são aquelas situações nas quais essas zonas erógenas ganham uma espécie de status de zona quase que genital, de uma porção genital, de excitação assim comparável à genitália. E aí aqui ele cita os exemplos da oralidade no sexo, ou do uso do orifício anal no sexo. Ou podemos também pensar no exemplo dos voyeuristas, que são aqueles que têm o fetiche do olhar e que preferem o olhar do que o ato sexual em si. Vemos então que nesses indivíduos, o olho ou o olhar ou essa pulsão escópica, ou seja, essa pulsão do olhar, assume o status de órgão genital. Podemos dizer então que o voyeurista não goza com seus genitais, porém sim com seus olhos. Na página 68, ele vai estabelecendo esses paralelos com algumas das psiconeuroses. Por exemplo, ele diz que na histeria, essas zonas erógenas podem se converter por mecanismos então de defesa para quaisquer partes do corpo. Então, todo o corpo do histérico pode assumir esse status de zona erógena e, consequentemente, ter relação com a construção do sintoma. No caso da neurose obsessiva, ele ainda não aponta aqui muito bem essa relação. Vejam o que ele diz na página 68.
Na neurose obsessiva, é mais patente a significação dos impulsos que criam novas metas sexuais e parecem independentes das zonas erógenas. Então, ele está se referindo ao fato de que os neuróticos obsessivos vão lá nos seus rituais, nos seus pensamentos obsessivos, nos seus atos compulsivos, nos seus rituais compulsivos, canalizar sua sexualidade para esses atos. Porém, nós sabemos que, do ponto de vista pulsional, a fase do desenvolvimento que está diretamente ligada com a neurose obsessiva é a fase anal, que está, assim, calcada nos mecanismos de controle de expulsão e retenção das fezes, que é o que o neurótico obsessivo tenta fazer com o mundo, controlá-lo através dos seus rituais obsessivo-compulsivos. Ainda na página 68, Freud fala do fetiche, aquilo que eu acabei de falar. Vejam, no prazer em olhar e no exibicionismo, o olho corresponde a uma zona erógena. E vejam o que ele vai falar sobre o sadomasoquismo. No componente de dor e crueldade do instinto sexual, é a pele que assume esse papel. A pele que, em certos locais do corpo, se diferenciou em órgãos dos sentidos ou se transformou em mucosa, ou seja, a zona erógena por excelência. Então, ele vai dizer que esse caminho do erotismo percorre todo o corpo, toda a pele, e que nas mucosas que tem essa característica especial de conectar o interno e o externo do corpo, não é isso? É esse o papel central das mucosas. Elas são portas de entrada e de saída do nosso corpo. Então elas têm um papel especial porque elas também se referem àquilo que se passa dentro de nós e àquilo que se passa fora de cada um de nós. Todas essas regiões que são fontes de excitação estão sendo chamadas aqui por Freud de zonas erógenas e que são percorridas por instintos parciais. Mais adiante a gente vai voltar nesse assunto para poder explicar como que essas pulsões parciais vão se organizar em torno de uma pulsão genital, fundando a neurose. Mas isso ainda é tema para outra discussão. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e assine as notificações para acompanhar o nosso projeto de leitura conjunta. Um grande abraço e até o próximo vídeo.